Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Na verdade, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais esse bate-papo ofertado pelo IBRAFIC. Eu quero agradecer muito a oportunidade e elogiar o trabalho de informação e educação promovido pelo Instituto Brasileiro do Fígado, dirigido pelo professor e colega Paulo Bittencourt, associado à Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu também quero agradecer a Roberta e a Aike pela coordenação desse programa. Eu me chamo Dvora Jovelevitz, eu sou professora na URGS e dou aula na graduação da medicina e na pós-graduação de hepatologia. Sou hepatologista. E quero convidar agora, com muita honra, o nosso colega que vai nos falar em conjunto, o Dr. Cleiton Macedo, Cleiton Luiz Dornelles. Então, eu estou convidando o meu colega, o Dr. Luiz, que é coordenador do Serviço de Esporte, idealizador do projeto Bomba Tô Fora e que desenvolve as suas atividades na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e também na UFS, na Universidade Federal, na Universidade de Caxias do Sul. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. E vamos conversar, então, um pouco sobre hepatologia, endocrinologia, em relação aos esteroides anabolizantes. Seja bem-vindo, teremos dois gaúchos na tela hoje. Tá? Olá, muito bom, é um prazer muito grande participar dessa live. Eu gostaria já de antecipadamente agradecer o prestígio e o convite e ressaltar o quanto é importante abordarmos essa questão tanto de proteção do fígado quanto de educação para se evitar o uso de esteroides anabolizantes. Então, acho bem bacana esse projeto, tudo sobre o fígado, né? E acho que linka muito com o objetivo do nosso programa, #Bomba Tô Fora, que também tem um cunho bastante educativo e preventivo. Então, muito obrigado mais uma vez, é um prazer. Perfeito. Clayton, para começar a aquecer os nossos motores, eu vou começar te fazendo algumas perguntinhas, especialmente assim, o que são esteroides anabolizantes, para que eles servem, como é que funciona esse mercado de obtenção dos esteroides. Vamos te ouvir um pouquinho, vamos ver a tua experiência, vamos aproveitar esse momento. Então, esteroides anabolizantes, eles são substâncias que têm um efeito, eles são derivados da testosterona, que é um hormônio masculino, né, que dá as características sexuais masculinas, principalmente pelos, massa muscular, desenvolvimento de genitália, mas que tem uma série de funções reguladoras do que a gente chama de anabolismo, de estímulo à síntese de proteínas do nosso corpo, principalmente de proteínas musculares. Os esteroides anabolizantes, eles são derivados, são substâncias que são fabricadas sinteticamente e que têm o objetivo de copiar esse efeito anabolizante, estimulante da massa muscular, principalmente, que a testosterona tem, e ter menos efeitos virilizantes, que seriam esses efeitos de crescer pelos, de dar acne, de ter todas as complicações que a gente, na sequência, vai conversar. Essas substâncias, elas normalmente elas têm o uso restrito, não é? Para se prescrever esse tipo de medicação precisa receita controlada, com código de cadastro de doença, e as indicações elas são basicamente para os indivíduos que têm falta desse hormônio. Então, a grande indicação do uso de testosterona é para indivíduos que têm deficiência de testosterona. O que acontece é que, como a testosterona tem
esse efeito estimulador da massa muscular, ela vem sendo muito utilizada com essa indicação que não é ética, que não é lícita, né? Que é exatamente para desenvolvimento de massa muscular. A questão toda é que as doses para se obter esse grau de hipertrofia, de desenvolvimento do músculo, elas precisam ser muito maiores do que as doses fisiológicas, do que as doses que o nosso organismo normalmente produz. E também elas são muito maiores do que as doses farmacológicas normais de reposição. Então, essas doses, muitas vezes, elas chegam a ser até 100 vezes, acreditem, maior do que uma dose normal. Então, isso carece de estudos mostrando segurança. Depois a gente vai conversar dos dados que se tem em relação a efeitos colaterais, né? E a gente cada vez mais vê pessoas usando com essa indicação. Como a indicação é uma indicação que não é ética, que não é aprovada pela ciência, muitas vezes ela é feita de uma forma clandestina. Ou o médico, quando prescreve, ele tem que simular um código de doença, de uma doença que não existe, ou muitas vezes ela é obtida por mercado negro, né? Vocês sabem bem que pela internet existe esse mercado, ele é muito semelhante ao mercado de armas e de drogas, né? Um mercado bastante clandestino. Isso movimenta milhões de dólares, né? E é um mercado cada vez mais crescente. Infelizmente, hoje existe um apelo a esse corpo perfeito, né, que muitas vezes ele é idealizado a partir de um modelo que geneticamente até o indivíduo vai ter dificuldade de obter aquele protótipo, né? A gente chama sempre a atenção que muitas vezes o que se vê em redes sociais são fotos manipuladas, né? Ou são de indivíduos que realmente estão usando o esteroide e eles nunca mostram o lado negro da história, né? A gente não vê os casos que complicam e, infelizmente, a responsabilidade de tratar a complicação, ela acaba caindo para nós, que praticamos uma medicina mais científica, né? Perfeito, Clayton. Aproveitando, assim, eu certamente vou querer falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre os efeitos adversos, mas, assim, eu queria que tu comentasse ainda o uso no esporte e no mundo fitness, né? Onde é que ele entra, afinal, né? Porque isso é muito consumido, tem uma incidência enorme no mundo de consumo, e eu gostaria que tu comentasse, assim, um pouquinho sobre esse lado. Então, na realidade, o uso de esteroide anabolizante como doping no esporte de alto rendimento, ele é um grande problema, mas, assim, felizmente existem agências reguladoras, né, no mundo existe uma agência que é a UADA, que é a Agência Internacional de Controle Antidopagem, e ela faz fiscalização, existem regras bem definidas e existe punição. Então, o atleta, no caso que usa esteroide anabolizante, ele sabe muito bem os riscos que ele corre para a sua saúde e até para a sua carreira como atleta. Então, eu acho que isso é um problema, sem dúvida, né? A gente tem todas as entidades relacionadas ao esporte lutando contra esse uso ilícito, né? Nós temos no Brasil uma autoridade que chama ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que faz toda essa fiscalização no esporte de alto rendimento. Mas a nossa grande preocupação é exatamente do uso de esteroide anabolizante, que a gente vulgarmente chama de bomba, né? Porque realmente eles são uma verdadeira bomba e muitas vezes é uma bomba que está prestes a estourar, infelizmente. Mas a nossa preocupação é com o uso em fitness, é com aquele garoto adolescente que acaba caindo no canto da sereia de quem divulga essa prática e acaba fazendo uso, é aquele homem de meia idade que acaba
usando também esteroide anabolizante com objetivos de manter função erétil ou de ganhar massa muscular, mesmo sem ter deficiência de testosterona. E hoje a gente vem com uma preocupação bem séria, que é o uso dessas substâncias em mulheres, que é cada vez mais crescente e aonde eu, particularmente, como médico, tenho visto uma incidência bem grande de complicações. Né? Então, Clayton, agora eu quero falar um pouquinho do fígado. Certo, certo. Eu Isso. vou aproveitar o teu gancho aí, né? E vou entrar um pouquinho no tipo de dano, talvez, no tipo de situação em que o fígado pode ser lesado. Por que o fígado? Porque o fígado é um órgão muito importante no nosso corpo. Ele tem mais. Então, é muito importante, já que todas essas medicações que a gente usa e os esteroides anabolizantes são metabolizados pelo fígado. Então, o dano no fígado, ele pode ser de várias formas, porque, lamentavelmente, a gente não tem só um tipo de anabolizante, a gente tem vários tipos, e segundo o registro espanhol de Dili, que é a doença hepática induzida por drogas, esse uso quadruplicou entre 2010 e 2020. E aí ele provocou lesões do tipo que a gente chama de hepatite colestática. Hepatite colestática é aquela em que a pessoa fica mais amarela, tem mais icterícia, né? E que aparece, então, uma elevação das bilirrubinas, mas uma discreta alteração bioquímica, né? Esse é o principal padrão, digamos, em geral, dos anabolizantes. No entanto, a gente pode ter, assim, tumores hepáticos benignos, como hiperplasia nodular focal, a gente pode ter os adenomas, que a gente tem visto a cada vez mais, a gente tem visto gente muito jovem com o fígado repleto de adenomas hepáticos e muitas vezes até com indicação de transplante. A gente vê também alterações vasculares, peliose hepática, a gente vê casos graves também de ruptura hepática espontânea, e também na nossa prática a gente vê muito hepatites agudas. E essas hepatites agudas, às vezes, também podem fugir desse tipo, né? Sendo hepatocelular ou mista, tem um pouquinho de cada tipo de lesão do fígado, e até levar, muitas vezes, a pessoa a carcinoma hepatocelular. E agora, recentemente, essas últimas semanas, a gente viu até um caso bem grave no Hospital de Clínicas, onde eu trabalho, que foi de colangiocarcinoma num jovem de 38 anos, né? Então, assim, de câncer de via biliar. Então, isso é mais raro, mas a gente também vê complicações sérias desse tipo, e, inclusive, até insuficiência hepática aguda, às vezes, de um paciente que já tem uma hepatopatia crônica e, de repente, faz uma agudização pelo uso do esteroide. Mas eu não podia deixar de falar, quando a gente está falando das lesões hepáticas, eu não poderia deixar de dizer, e até deixei mais para o finzinho, né, das lesões, é exatamente aquela que promove a gordura no fígado. E essa é conhecida como TAFLD, né? Por que ela é TAFLD? É a gordura hepática tóxica. A primeira pessoa em 2010 a falar dessa gordura tóxica foi o Cave, nos Estados Unidos. Mas imediatamente a doutora Elma Cotrim, que é nossa grande colega da Bahia, que é uma professora da pós-graduação e da faculdade da Universidade Federal da Bahia, ela fez vários trabalhos com anabolizantes. E, inclusive, existem alguns critérios adotados no Brasil em relação à doença hepática gordurosa tóxica pelo anabolizante, né? Então, a gente Uhum. considera, assim, quando tem mais de 2 anos de uso, quando as provas de função hepática não são muito alteradas, são discretamente alteradas, mas a pessoa não ingere álcool, a não ser abaixo de 20 gramas por dia, que a gente quase considera que não ingere, ou se exclui também obesidade, se exclui dislipidemia, se exclui hipertensão arterial, porque ela não entra dentro daquele conceito clássico de síndrome metabólica. Ela realmente é de um mecanismo diferente, ela é uma gordura hepática tóxica provocada pelo exagero, pela má adequação
do esteroide anabolizante nessas situações. E a doutora Elma nos mostra bem claro isso, que nas populações que ela estudou, em 2 ou 3 trabalhos já publicados, que essas pessoas usuários de anabolizantes tinham 12,6 vezes mais doença gordurosa tóxica no fígado do que aqueles que não usavam, que tinham 2,4%. Então, a gente Uhum. vê a importância do uso correto, né, das medicações em geral, dos suplementos em geral, como eles devem ser adequados a cada situação, a cada pessoa, e como eles podem trazer danos importantes. Aproveitando esse gancho, eu até queria te perguntar, e além do fígado, Clayton, o que mais que tu tens para nos dizer? Onde mais eles podem, que outros sistemas também são acometidos por esses anabolizantes? Então, não pensem que esse hormônio é um hormônio, né? Ele tem um receptor, uma área para se ligar só no músculo, né? Então, a gente tem receptor para testosterona, para esteroide, em várias partes do nosso corpo, porque o esteroide ele tem exatamente essa característica de regular a produção de proteínas no nosso organismo. Então, se a gente começar ali pelo cérebro, a gente vai ver que o nosso cérebro é rico em receptor para testosterona e nós temos uma série de efeitos colaterais que são neurológicos, mas que são principalmente psiquiátricos. Então, os indivíduos que usam esteroide anabolizantes, até 57% deles desenvolvem algum tipo de dependência. Essa dependência, ela é uma dependência química, ela é uma dependência também psicológica, e quando se suspende o uso desse tipo de medicação, eles também fazem uma síndrome de abstinência que é muito semelhante a quem usa anfetamina ou outras drogas. Isso altera muito o perfil psicológico, existe aumento de incidência de depressão, de irritabilidade, de agressividade. A gente tem visto, infelizmente, aqui no Brasil, tem vários casos que a mídia vem divulgando de feminicídio, não é? Então, os homens usando esteroide anabolizantes é um hormônio masculino que foi feito para luta, para caça, para guerra. Então, eles ficam mais agressivos e muitas vezes eles matam a sua companheira. Então, existe na mídia vários casos descritos, existem assassinatos coletivos aonde o indivíduo que praticou esse crime, ele tinha usado doses literalmente cavalares, porque normalmente eles usam fármacos que vêm de origem veterinária e muitas vezes a origem do fármaco é para uso em cavalos, né? Então eles usam essas doses cavalares e a gente tem uma série de dados mostrando que inclusive o cérebro, em termos de neurotransmissores, ele sofre muito. Tem estudos mostrando que o volume do cérebro reduz em quem usa cronicamente esteroide anabolizante. Então, literalmente, o nosso cérebro atrofia se usa esteroide anabolizante. Então, eu acho que essa faceta psicológica, psiquiátrica, ela é extremamente preocupante. Existe uma coorte, um trabalho que seguiu usuários de esteroide anabolizantes na Dinamarca e eles acompanharam durante 12 anos e eles viram que os indivíduos que usam esteroide anabolizante têm 9 vezes mais risco de cometer algum tipo de crime. E esses indivíduos, depois do segmento, 20% deles tinham sido presos por motivos que não eram devidos a fatores socioeconômicos. Então, isso é uma experiência pessoal que eu tenho. É óbvio que a gente não pode fulanizar, dar nome para as pessoas, mas os pacientes que usam esteroide anabolizante, eles contam muito o quanto afeta o humor. Existem casos de suicídios bem descritos relacionados com o uso de esteroides anabolizantes. Então, a gente poderia ficar conversando só sobre a parte psiquiátrica 1 hora, mas vamos comentando alguma Não, mas coisa a assim, mais.
Clayton, eu acho isso assim de uma relevância enorme, sabe? Muito, muito importante o que tu está comentando, porque assim a gente vê os casos de feminicídio aumentando muito, a gente sabe que o consumo de esteroides anabolizantes está aumentando muito, que o marketing, né, que é feito enganoso na internet, isso explora muito a, a capacidade, né? As pessoas usam sobre efeito estético essas coisas e realmente não pensam na sua saúde. Então, assim, isso traz danos não só para a pessoa, mas para a sociedade como um todo, assim como tu estás colocando, são situações de extrema relevância, né? Isso. Então, eu acho que essa irritabilidade, esses efeitos comportamentais que o esteroide traz, é extremamente importante que a gente comente. Eu sei com certeza que tu vai me dizer que tem outros capítulos, então vamos adiante, tá? Vamos Isso, falar um pouquinho então. dos cardiovasculares, então. Isso, o coração é uma preocupação grande e, felizmente, a literatura, porque o discurso de quem usa ou de quem prescreve é que, na realidade, não dá nada. As pessoas, na realidade, usam e não tem muito problema. Errado. Nós temos vários estudos com levantamentos com um número de mais de 500 usuários, mostrando que praticamente 90% dos usuários têm algum tipo de efeito colateral. Muitas vezes eles podem ser graves e podem ser até fatais. E esses efeitos colaterais, eles são imprevisíveis. A pessoa pode manifestar por uso a longo prazo, mas como tu muito bem falaste, às vezes faz uma hepatite aguda e essa hepatite pode ser bastante grave. Mas voltando ao coração, o esteroide anabolizante, ele mexe muito com a saúde do nosso sistema cardiovascular. Ele altera o nosso bom colesterol, diminui o HDL, ele aumenta o colesterol ruim, o LDL, ele aumenta os triglicerídeos e tudo isso faz com que esses indivíduos tenham aterosclerose, mais doença vascular mais precoce. Ele aumenta a pressão arterial, que também é um fator de risco cardiovascular muito importante. E o que a gente tem visto muito, talvez uma das minhas principais fontes de pacientes com complicações seja dos hematologistas. Então, o esteroide anabolizante, ele estimula a síntese dos glóbulos vermelhos, das hemácias, e eles ficam com um quadro que é de policitemia, né? Então aumenta as medidas de hematócrito, de hemoglobina, isso facilita a ocorrência de fenômenos de trombose e de embolia, e por si só o medicamento, além desse fator de aumentar as hemácias, ele já altera os fatores de coagulação. Então, a gente tem visto muito, minha experiência é triste nisso, de homens de meia idade usando testosterona para ficarem mais viris, né, ou terem uma melhor massa muscular e infartando precocemente. Além disso, o esteroide anabolizante, ele aumenta muito o risco de arritmia e é muito bem descrito morte súbita em usuários de esteroide anabolizante. É óbvio que aí confunde um pouco, porque às vezes o próprio tipo de treino que esses indivíduos fazem, eles fazem mais treinamento resistido, musculação, fisiculturismo, e eles normalmente não fazem uma coisa que seria básica, que é fazer uma compensação cardiovascular com exercício aeróbico, né? Então, o próprio coração, ele cresce, ele hipertrofia, porque o coração também é um músculo, e isso acaba aumentando o risco dele ter uma complicação aguda ou ter uma doença crônica cardiovascular. Existe um estudo muito bem desenhado, foi publicado na melhor revista de cardiologia, mostrando que os indivíduos que usam esteroide anabolizante, eles têm mais placa de aterosclerose, que é o que vai obstruir as nossas artérias. E um dado bem interessante, com um número bem significativo, é que o tamanho dessas placas que entopem as nossas artérias, ele é proporcional, o tamanho dessas placas é proporcional ao tempo de uso
de esteroide anabolizante. Então, esses trabalhos eles não deixam nem uma dúvida. Existem dois parâmetros que a gente vê que são parâmetros sinalizadores para o indivíduo depois desenvolver doença cardíaca, principalmente insuficiência cardíaca, que eles são vistos por exames, principalmente por ecocardiograma. Um deles chama fração de ejeção, e usuários de esteroides anabolizantes, mesmo que tenham parado ou enquanto estão usando, eles alteram muito a fração de ejeção do coração, e eles têm uma disfunção de relaxamento do coração, que também é bem prevalente e que vai fazer com que eles desenvolvam doença cardiovascular a longo prazo. Clayton, eu queria aproveitar isso e te dizer que também eu li um artigo agora recente, que foi de 2020, em que o pessoal comenta que, digamos assim, muitas vezes esse trabalho que tu citaste é excelente, porque ele fala exatamente do tempo e do número de placas e o aumento das placas, né? Mas em relação ao fígado, por exemplo, isso não é exatamente assim. Nós vemos pessoas que têm uso de apenas 2 semanas, já em dose inadequada, e já manifestam alterações importantes, muitas vezes até com quadros de hepatite fulminante. Assim como a gente pode ter aqueles indivíduos, lógico, que vão usar por 15 anos ou por 10 anos, e aí desenvolver o carcinoma hepatocelular ou até outros tipos de carcinoma. Mas, assim, é importante ver que nem sempre, né, o tempo de uso vai nos prevenir de ter lesões maiores, né? Talvez em alguns outros sistemas também, como talvez o sistema reprodutor também, que a gente pode abordar alguma coisa em relação a isso, não é exatamente assim, né? Isso, então imaginem que quando a gente usa um hormônio por fora, o nosso organismo normalmente ele produz esse hormônio. Se a gente usa por fora, o organismo é tão bem regulado que ele bloqueia a produção interna. Então, quem está usando esteroide anabolizante bloqueia o seu testículo, se for um homem, ou bloqueia a função ovariana, se for uma mulher. Então, esses indivíduos, apesar de eles terem o hormônio até aumentado, a sua função gonadal do testículo ou do ovário, ela fica bloqueada. Isso vai repercutir na fertilidade, né? Uma preocupação muito grande com jovens e agora com as mulheres, né? Então, eu acho que é um alerta grande, inclusive quando o indivíduo para de usar, enquanto ele está usando, ele está cheio de testosterona, ele está mais forte, ele está mais viril, mas quando ele para, ele vai sentir essa falta, além daquela abstinência que é química, que é psicológica, que é neurológica, e isso vai fazer com que ele acabe voltando o uso. Eu, infelizmente, no meu consultório, um outro perfil de paciente é paciente que está querendo ter filho e que, infelizmente, está infértil. Né? Então, fica um alerta também essa questão gonadal em mulheres. O esteroide anabolizante ele é teratogênico, então se a mulher engravida usando isso causa malformação. Na mulher ele altera o timbre da voz e isso é irreversível na maioria das vezes. Ele causa acne, ele causa queda de cabelo, ele causa aumento de pelos. Então, falando dessa questão gonadal, sexual, na mulher aumenta muito o tamanho do clitóris, né? Isso hoje é uma cirurgia que vem sendo cada vez mais frequente, é para tratar o aumento do clitóris em mulheres que usam esteroides anabolizantes. Então, vocês imaginem as repercussões que a gente está tendo. Para chamar atenção, porque também é linkado com o fígado, normalmente esses usuários eles têm mais risco de desenvolver doenças que são transmitidas pelo sangue. Então, não apenas por compartilhamento de agulhas, mas também por compartilhamento de agulhas. Em academia, é relativamente frequente, eles compram doses que são para cavalo, porque o controle é menos
menos rígido, e eles compartilham seringa. Parece bobagem, mas é uma coisa que acontece. Então, eles têm mais Já íamos risco de comentar, eles têm de mais hepatite risco de C, isso, de HIV, de hepatite B, de hepatite de C. hepatite Isso C. depois tu pode comentar que soma o risco para ele desenvolver uma neoplasia, mas independente da troca de seringa, os usuários de esteroides anabolizantes, eles têm comportamento de menor proteção durante a relação sexual. Então, eles usam menos preservativo, isso é bem descrito na literatura, e independente de identidade sexual, esses indivíduos eles têm mais risco também de desenvolver esse tipo de doença, porque eles se protegem menos. Talvez eles respeitem menos o seu corpo, porque eles já permitem fazer o uso dessas substâncias, e eles, junto com isso, eles usam mais álcool e mais outras drogas. Isso, Clayton. Aí nós entramos, digamos assim, naqueles que são mais vulneráveis, e eu vou falar um pouquinho, então, sem dúvida, complementando isso que tu citaste. Uhum. Certamente a gente tem mais propensão às doenças infecciosas do tipo hepatite B, hepatite C e HIV, pelo uso compartilhado de seringas, mas também pelo tipo de comportamento que muitas vezes não tem essa proteção, como tu citaste, né? Além disso, nós falamos também das mulheres que são mais vulneráveis, né, em relação à doença hepática também, né, do uso desses tipos de medicamentos, inclusive na fase mais avançada da sua vida, né, em que os hormônios estrogênicos estão caindo, está entrando na menopausa, e aí já tem outros adventos, né, que podem prejudicar ainda mais essa metabolização, já que o fígado também vai perdendo a sua capacidade de metabolizar normalmente, né? E Uhum. aí se somam vários fatores. A idade é super importante nesses fatores de agressão, como tu já citaste também. Mas eu queria também responder algumas das perguntas que estão sendo colocadas aqui na tela, tá? E uma delas que nos perguntam é se os termogênicos, se os suplementos, eles são diferentes dos esteroides, como é que a gente vê essa questão? É uma das perguntas. E a gente poderia também falar um pouquinho, e eu posso até, uma das perguntas é sobre o whey protein. Uhum. Então, eu quero dizer que o whey protein, se ele fosse, e aí tu também pode complementar sem dúvida, porque tu deve ter muito mais experiência, talvez dessa área de esportes e etc. Mas, assim, certamente o whey puro, aquele aminoácido, né, invejável, maravilhoso, certamente não tem grandes problemas. O grande problema, só para responder a pessoa que perguntou, é que realmente o whey no nosso meio, ele tem muitas variáveis, ele tem muitas contaminações, né? Não Isso. só de produtos que são colocados dentro dele inadvertidamente, alguns hormônios, outros até que a gente pode comentar, mas principalmente falando de fígado, ele tem xarope de milho, por exemplo, que é rico em frutose. E aí isso propicia ainda mais essa doença hepática gordurosa que a gente vem comentando, que é muito grave, né? Então, assim, eu acho que sim, as pessoas, eu vou permitir que tu agora fale sobre o whey protein, que certamente tem mais larga experiência no esporte, é um médico do esporte, e que possa nos contribuir em relação a isso, mas é uma das perguntas que eu não quis deixar de passar, que eu acho fundamental. Isso, eu acho muito importante essa pergunta, exatamente porque a gente tem um pouco de preconceito com suplementação. Eu presido uma comissão na nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é a Comissão de Endocrinologia do Exercício. Aqui, inclusive, estou falando a convite dessa parceria que existe do time do fígado com a nossa sociedade endócrina. Eu vi várias atividades super interessantes que vieram sendo desenvolvidas, porque está tudo linkado em termos metabólicos, hormônios e fígado, né? Então, dessa comissão, inclusive, eu queria dar um alô para
doutora Andréa Fioretti, que é minha querida amiga e parceira, divide o ambulatório de endocrinologia do exercício da Unifesp, né, que é uma das idealizadoras, junto comigo, do programa Bomba Tô Fora, mas dentro dessa comissão a gente tem trabalhado muito essa demanda em relação a suplemento. Então, em relação a fígado, acho que é bem importante o que tu falaste, a possibilidade de contaminação desses suplementos. Então, tem muito whey que promete hipertrofia e definição muscular e que muitas vezes é batizado com esteroides. Isso é muito importante para atleta, porque muitas vezes, inadvertidamente, eles são pegos num teste antidoping sem ter usado esteroide, mas eles estavam usando um whey que é batizado. Isso a gente tem estatísticas de apreensão da Polícia Federal, que essa adulteração ela chega a mais de 60% dessas cargas que são apreendidas clandestinamente. Mas em relação a esteroide, a termogênico, desculpe, acho que vale a gente falar, porque na realidade esses termogênicos eles são uma mistura, um blend, principalmente de cafeína, que a cafeína na realidade é que tem um efeito termogênico, mas ela muitas vezes nas doses para se ter esse efeito termogênico, ela é altamente tóxica, principalmente para o sistema cardiovascular. Em jovens é talvez a causa mais frequente de entrada em pronto-socorro por arritmia é o uso de termogênico. Aí a gente inclui esses energéticos. Eu acho que quando a gente fala para a população leiga é importante salientar isso. Mas o outro problema dos termogênicos é que muitas vezes eles vêm assim trabalhados como sendo ervas, produtos naturais, e essas ervas muitas vezes é que são hepatotóxicas, né? Elas têm, Exatamente. às vezes, contaminantes, elas têm Me dá só um agrotóxicos. minutinho aí. Isso. Okay. Me dá só um minutinho. Sim. Eu posso te dizer que, assim, se a gente for pegar os termogênicos que estão na internet, eles têm em torno de 20 a 23 substâncias dentro. Né? Então, assim, não é só a cafeína, que normalmente, digamos assim, 400 miligramas seria uma dose boa, digamos, para todos tomarem, mas não, é 800 miligramas para cima. Né? E, além do mais, não tem quase termogênico no Brasil que não tenha chá verde, por exemplo, que não tenha chá de cavalinha, chá de quebra-pedra, enfim, vários chás também que são fitoterápicos, que também se adicionam com uma hepatotoxicidade altíssima em função da dose que é administrada. É isso que nós estamos falando. Então, assim, o nosso grande problema em relação aos termogênicos é que a gente não está falando de uma única substância ou de duas substâncias. Nós estamos falando de 20 a 23 substâncias ou até 25 em alguns compostos e que certamente a sua toxicidade tem que ser multiplicada. Eu acho que essa é o grande problema, digamos assim, né, de quem atende a uma pessoa intoxicada ou com alguma sequela, digamos assim, cardiovascular, né, porque é difícil diferenciar qual a substância que está gerando mais dano. Né? A gente brinca no meio endocrinológico que o termogênico, quando ele funciona, ele não é seguro. E quando ele é seguro, ele não funciona. Então, na realidade, esses termogênicos eles têm muito pouco efeito. Isso é um apelo de mídia, é um comércio, né? E, infelizmente, a gente vê profissionais das mais diferentes áreas tendo, parece, a necessidade de encher os clientes com esses pozinhos, que na realidade eles são caça-níqueis, né? Enquanto o nosso cliente ele deveria aprender a fazer um treino adequado com um profissional formado em educação física, ele deveria aprender a se alimentar de uma forma adequada, com um profissional especializado nessa área de nutrição. Então, na realidade, a mídia, o comércio, ele envolve de um jeito que parece que as pessoas elas estão sofisticando muito a sua abordagem da saúde, usando esse tipo de substância, mas, na realidade, elas estão se submetendo a um risco que muitas vezes é difícil de se medir.
E sem dúvida, assim, muitos desses componentes, digamos, dos termogênicos, eles já foram tirados do mercado, já foram proibidos, né? A dimetilalamina, por exemplo, em 2012 já foi proibida, né? No entanto, ela continua ainda aparecendo hoje dentro dos nossos termogênicos vendidos pela internet, né? Então, isso é uma coisa muito séria, muito grave, assim, que certamente as pessoas têm um risco de morte, inclusive, né, como foi tirado do mercado, o Jack 13 e vários outros, né, o Oxelite Pro, mas que na prática ainda continuam sendo vendidos nesse mercado negro que tu comentaste, né? Então isso é muito, muito importante que a gente saiba. Mas eu queria também entrar nas perguntas que os colegas estão solicitando em relação a várias questões aqui sobre a testosterona. Muitos perguntando se tem alguma dose segura para usar testosterona em homens de meia idade, e também estão perguntando se tem alguma associação de vitamina D e testosterona, né, que seria útil ou não, enfim, vou deixar que tu Então, responda essas questões. a dose segura de testosterona, ela existe em estudos, né, que comprovam a segurança e a eficácia para indivíduos que têm deficiência. Então, a gente tem segurança em usar as doses clínicas de testosterona para indivíduos que têm falta de testosterona. Esses indivíduos que não têm deficiência, nós não temos estudos a longo prazo mostrando segurança. Ao contrário, os estudos que a gente tem, eles mostram prejuízo. Só a mortalidade, por exemplo, ela é aumentada 3 vezes em quem usa testosterona. Então, esses indivíduos, eles têm um risco de morrer muito maior. Então, é isso que a gente tem que pensar. E também nós estamos falando de uma população que usa doses muito altas de testosterona. E o pior é que normalmente, como eles já têm o conhecimento em relação à possibilidade de efeitos colaterais, eles usam outras substâncias para contrarregular esses efeitos colaterais. E muitas vezes essas outras substâncias também têm muitos efeitos colaterais, inclusive hepatotóxicos. Então, por exemplo, eles sabem que faz crescer a mama, então eles usam uma substância que bloqueia o estímulo da mama. Eles sabem que atrofia o testículo, eles usam uma substância que estimula o testículo. Eles sabem que retém líquido, eles usam diurético, eles usam junto o hormônio da tireoide, que tem muito risco, eles usam muito hormônio do crescimento, que também é cheio de efeitos colaterais. Não estou dizendo que não é para usar. Quem tem deficiência de hormônio do crescimento, eu sou um prescritor de hormônio de crescimento para pessoas que têm deficiência, principalmente crianças com baixa estatura. Então, esse é o alerta. Esse discurso de usar pequenas doses, nós não temos estudos de segurança. E a gente tem pacientes que desenvolvem, principalmente pacientes que são mais predispostos, por exemplo, tem história familiar de câncer de próstata, usou testosterona, tem mais risco de ter câncer de próstata. Tem uma doença da coagulação. Minha família, por exemplo, tem um distúrbio genético de coagulação. Então, se alguém da minha família usar esteroide anabolizante, pode desenvolver um tromboembolismo. Então, a questão toda é essa, é a segurança em relação à dose que se usa e à indicação. Em relação à vitamina D, isso é bem claro, é óbvio que essas dicas da internet, depois eu quero que tu reserve um espacinho para a gente ver como o pessoal da internet ensina a cuidar do fígado. É algo hilário. Mas deixa eu só fazer um parênteses da vitamina D. Então, para indivíduos que têm deficiência de vitamina D, a gente tem bastante respaldo em relação a manter níveis séricos saudáveis de vitamina D. Inclusive agora, em tempos de pandemia, mas não isso que a gente está vendo na mídia, que a gente está vendo pelas redes sociais, os indivíduos usando doses também tóxicas de vitamina D. Inclusive, nos nossos grupos de WhatsApp, diariamente nós vemos casos de intoxicação por vitamina D. Então, discutam com o seu médico a dose. Primeiro, se vocês
precisam usar a vitamina D. E segundo, a dose correta. Não são essas dicas de internet de prevenção de Covid que a gente vê por aí usando doses extremamente tóxicas. Por favor, não façam isso. A gente está tratando muito caso de intoxicação. Muito bom, Tens, Clayton. é, Eu te apoio plenamente aí. isso. Tu tens um colega aí, o Dr. Mauro Chepeleves, que ele está fazendo, inclusive, um levantamento desses casos de intoxicação por vitamina D, de tanto que está chamando a atenção da gente os casos que Muito, estão batendo por aí. Né? muito. É porque assim as pessoas adotaram alguns protocolos, né, sem Isso, base isso, científica, né? isso. E a gente está vendo exatamente isso. O Mauro é meu colega no hospital e a gente sabe o quanto é comum para nós hoje a intoxicação por vitamina D. Né? Realmente as pessoas têm que usar na dose certa, no momento certo, na pessoa certa, né? E não como está sendo feito e como está sendo alertado com informações erradas, né, sobre isso. Mas mais uma questão que colocaram agora na tela é se esses medicamentos, se esses anabolizantes ou se esses termogênicos são dose dependentes do fígado em relação ao dano hepático. Não, muitas vezes não se pode dizer isso. Né? Se eles são puros, talvez até sim, em relação a esteroides anabolizantes e etc. No entanto, é isso que nós estamos comentando. Muitas vezes eles são acrescentados de várias outras substâncias, eles não são puros, né? E eles têm, então, um dano que a gente chama um mecanismo idiosincrásico. É um Isso. mecanismo em que a gente não sabe, imprevisível, do que possa acontecer. Né? Não é um mecanismo direto, aquele bonitinho, assim, conforme a dose, o dano. Né? Então, se a pessoa usar 1 ano, não vai fazer nada, se usar 3 anos, aí vai fazer. Não, não se pode dizer isso. Porque muitos dos medicamentos hoje que nós estamos comentando nessa live, realmente eles não são puros e muitos deles, mesmo fitoterápicos, não são inócuos e não são dose dependente. Eles podem ser imprevisíveis em relação ao seu dano e até em relação a dano fatal. Então, não é fácil, não, a gente não deve sair tomando medicações assim para melhorar a nossa estética, para melhorar a nossa massa muscular, conforme informações na internet. A gente sempre tem que procurar realmente um profissional competente que possa nos orientar, que possa nos dar essas dicas, tanto em relação aos médicos, quanto nutricionistas, quanto educador físico, toda essa equipe de saúde que nos norteia em relação ao uso desses suplementos. Desculpa te interromper, eu Só só quis complementando, enfatizar não, isso. perfeito o que tu falaste. E assim, busquem profissionais éticos. Hoje, infelizmente, as redes sociais elas abrigam colegas que não têm formação em nenhuma das áreas relacionadas ao bom uso dos hormônios, né? Então, uma estratégia que a gente indica sempre é que vocês acessem o site do Conselho Regional de Medicina, né? E ali existe um item que chama Busca de Médicos Ativos. Vocês vejam o nome do médico que vocês estão consultando ou estão querendo constar. Muitas vezes ele é um médico blogueiro que tem milhões de seguidores, que compra seguidores, que faz lives belíssimas, que treinou o que a gente chama de neurolinguística, né? Que é a capacidade de convencer as pessoas, que tem o que nós chamamos de canto da sereia, né? Então a gente é seduzido por aquele discurso, né? Normalmente eles pegam o conhecimento da fisiologia e eles já jogam direto na prescrição daquele monte de substância. Então façam isso, pesquisem a especialidade que esse médico tem e com certeza vocês vão se proteger muito dessa má prática que a gente chama de pseudociência, que infelizmente é uma realidade porque hoje conta muito o número de seguidores, esse tipo de discurso que se vê na internet. Para acompanhar o gancho, deixa eu só comentar da informação que se tem na internet para proteção do fígado, né? Então, existe um livro que é um Underground Handbook,
que é um livro clandestino de uso de esteroide, ele dá uma série de dicas assim que são muito hilárias, mas duas dizem respeito ao fígado e elas dizem bem assim com tradução literal. Eu uso nas minhas aulas isso, inclusive. Se você tolera bem um porre, você pode usar esteroide anabolizante. Está escrito essa dica no livro. Daí tem outra dica que diz assim: as alterações, a icterícia, ela pode acontecer, mas ela é sempre reversível, né? Nem sempre é reversível. E diz assim: nenhum médico é capaz de dizer a dose boa para o seu caso. Você tem que ir associando doses maiores para você ter o efeito que você deseja. E diz assim ainda, literalmente, a dose mais tóxica é a dose melhor para o seu músculo. Né? Então, é algo muito hilário, assim, essas orientações aí. Ou seja, Clayton, é o livro que a gente deveria ler e dizer o que não fazer, o que não indicar, né? Exatamente o contrário. Bom, mas eu queria aproveitar, já que nós estamos mais no final da nossa conversa, que tu falasse um pouquinho para nós sobre a tua experiência, que é um projeto fantástico que tu faz com o site Bomba Tô Fora, com todos esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. Então, eu gostaria que tu conversasse um pouquinho, nos contasse um pouquinho dessa vivência, para depois a gente poder fazer alguma proposta final aí para o grupo que está nos assistindo. Tá? Por favor. Eu, juntamente com a doutora Andrea Fioretti, que está nos prestigiando, com a doutora Karen Pachon, nós coordenamos um grupo na Universidade Federal de São Paulo, que é um grupo pioneiro em endocrinologia do exercício. Nós atendemos pacientes endocrinológicos para orientar a prática de exercício físico e atendemos atletas que têm doenças endocrinológicas. Só que com o tempo a gente foi vendo essa demanda cada vez mais frequente batendo a nossa porta, de usuários complicando ou de pessoas querendo usar, ou colegas médicos éticos que detectam que o seu paciente está usando esteroide e acabam encaminhando porque sabem que a gente se dedica mais a esse tema. Então, com isso, nós criamos um programa que é um programa basicamente educativo e de acolhimento, que é para prevenção de uso de esteroides anabolizantes e também para a reabilitação de quem usa. Então, é um time multidisciplinar com médicos, com educadores físicos, com nutricionistas, com psicólogos que trabalham através da educação para a prevenção do uso de esteroides anabolizantes. Então, convido todos vocês a acessarem o site. Esse site ele tem material de download, ele tem uma série de artigos mostrando, tem palestras nossas, tem vídeos, tem depoimentos, tem matérias da mídia, tudo focado em termos de educação. Se tu me permitires, eu posso colocar o áudio apenas do vídeo, ele tem poucos segundos, né? E eu acho que vale a pena. São 2 áudios e eu deixei pronto aqui para os nossos ouvintes escutarem. Ok, pode colocar, Olha Clayton. só, pessoal, precisamos falar de um problema sério de saúde. Cada vez mais esportistas, atletas amadores e pessoas preocupadas com a estética corporal estão fazendo uso de esteroides anabolizantes para atingirem seus objetivos. Mas nessa busca por maior rendimento ou uma forma física considerada ideal, elas estão correndo sérios riscos de saúde. Então, para saber tudo o que essas substâncias podem causar no seu corpo e ajudar mais pessoas a também se informarem, acesse o site bombatofora.com.br. Não entre nessa não. Bomba, tô fora. Agora eu vou mostrar o áudio do vídeo. Vale a pena vocês assistirem o vídeo aqui, a gente não tem como reproduzir. Convido vocês a acessarem o site ou as nossas redes sociais, a curtirem, a compartilharem. Isso vai ser bastante importante em termos de prevenção. Ganhar massa magra, perder massa gorda ou aumentar a performance. Na busca por um corpo considerado perfeito, muita gente usa bomba e corre sérios riscos. Bomba detona a pele, o cérebro, o coração, o fígado, ossos, tendões
seios e músculos. Bomba causa dependência, agressividade, violência, depressão e até suicídio. Por isso, criamos o Bomba Tô Fora, um projeto com foco na educação e prevenção do uso de esteroides anabolizantes. Acesse o site. Conheça e descubra que os danos são bem maiores que os ganhos. Bomba Tô Fora. Eu gostaria de salientar que esse projeto ele tem apoio de todas as entidades médicas relacionadas, né? Ele tem apoio da Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina, da Autoridade Antidopagem do Governo Federal. Nós fomos selecionados por edital para representar o Brasil num prêmio da Unesco, né, que ainda é um processo que está em andamento. A gente já ganhou alguns prêmios e com esse projeto. Então, eu convidaria vocês a serem embaixadores desse projeto e a ajudar a disseminar essa mensagem. Então, eu estou muito feliz, Clayton, de poder ter te ajudado nessa divulgação, né, através do Instituto Brasileiro do Fígado, que certamente a gente está muito orgulhoso de poder te ouvir, de poder te entrevistar e de poder demonstrar esse trabalho tão gratificante, tão maravilhoso que vocês fazem. Parabéns à equipe, parabéns a todos vocês. Isso é muito bom para o nosso país hoje. A gente precisa de gente trabalhando dessa forma, séria, integrada, né? E que realmente divulgue conhecimento adequado. Mas então eu vou aproveitar que nós, lamentavelmente, temos uma outra atividade da Sociedade Brasileira de Hepatologia, exatamente às 19 horas hoje. Então, eu gostaria que a gente pudesse fazer alguma proposta agora no nosso finalzinho. Eu vou passar, então, que tu faças e depois eu vou complementar, provavelmente, algumas propostas da nossa área também. E para a gente poder encerrar, eu queria te ouvir, então, por favor. Então, eu mais uma vez eu agradeço, acho que é uma oportunidade única, né? A gente divulgar essa mensagem de prevenção, né? De educação. Eu acabei não citando um trabalho, normalmente a gente acha que as pessoas que usam esteroide anabolizante, elas não são propensas a serem educadas e a suspenderem o uso. Mas tem um trabalho norueguês que mostrou que depois de um programa educativo, 72% dos usuários acabaram se envolvendo com a suspensão da droga. Então, vale a pena a gente investir em educação, tanto para prevenir o uso, quanto para evitar complicações ou, infelizmente, para a gente tratar as complicações. Então, eu deixo esse chamamento, né? Lembrem que existem outras formas da gente ter um corpo saudável através da alimentação adequada, de atividade física bem estruturada, não é? Algum suplemento ético, dependendo do potencial. A gente não conversou hoje aqui sobre uma doença psiquiátrica, que é a vigorexia. É uma doença onde o indivíduo se sente pequeno por uma série de mecanismos, e o uso de esteroides anabolizantes é uma das associações dessa doença. Então, muitos indivíduos têm vigorexia, na realidade são doentes, por isso que eles usam esteroides anabolizantes, e os sintomas dessa doença, eles precedem o uso de esteroides anabolizantes. Então, quem está com a ideia de usar esteroide, procure ajuda, procure orientação. Quem está usando também procure ajuda, procure orientação. E quem complicou do uso também procure ajuda e procure orientação. Muito obrigado e, mais uma vez, foi sensacional poder estar dividindo contigo e participando dessa live aí, que eu acho que foi bastante elucidativa. Sem dúvida, Clayton, muito obrigada pela tua participação, mas eu, antes de encerrar, eu ainda queria comentar algumas propostas que eu acho que são importantes para nós também, além do que tu já complementaste, já citaste. Eu acho que, assim, é muito importante a gente trabalhar no Brasil para regularizar os nossos suplementos, né? Que eles realmente sejam suplementos adequados, e não como tem sido, né? Muitas vezes inadequados, de acesso fácil, com conteúdo enganoso, inclusive com esse marketing enganoso também, né? Que faz
tantas pessoas tomarem inadvertidamente esses fármacos tóxicos, né? Então, eu acho que é muito importante esse processo de educação que nós estamos desenvolvendo hoje, né? Ele faz parte. Então, eu acho que a gente tem que se associar à vigilância maior através da Anvisa e também as nossas sociedades, né? A Sociedade Brasileira de Hepatologia e de Endócrino, como nós estamos fazendo hoje, né? E Isso. também eu acho que esse exemplo que tu deste de educação como Bomba Tô Fora é maravilhoso, né? É uma capacitação fantástica para as pessoas realmente evitarem esses produtos que trazem tanto dano, né? Com essas promessas milagrosas e que, na verdade, não levam a nada, né? Então, isso que tu estás dizendo eu acho fundamental. A gente sempre tem que usar a dose necessária no menor tempo possível, né, e sempre associado de um profissional competente para que possa nos orientar. Né? Então, eu queria encerrar mais uma vez esse momento, te agradecendo muitíssimo. Eu acho que tu nos trouxe grandes ensinamentos aqui, eu acho que foi muito importante a nossa conversa. Eu também quero te elogiar muito por esse trabalho pioneiro que vocês têm nessa área e de grande reconhecimento nacional e internacional. Também queria agradecer mais uma vez ao nosso colega professor Paulo Bittencourt por ter Isso. permitido a iniciação ao IBRAFIC, né, e o nosso Instituto Brasileiro do Fígado, que é tão importante para que a gente possa incentivar dessa forma de ensinar e prevenir a doença dos nossos pacientes no Brasil. Muito obrigada a todos. Vamos encerrar essa live. Muito obrigada, Clayton. Adorei Muito nós gaúchos obrigado. em conjunto batalhando por aí. Um Isso abração aí. para todos, pessoal. Muito obrigada pelas participações. Foram todas ótimas. Muito obrigada. Obrigado. Um abração ao Tchau. Paulo aí, um grande incentivador e que sempre prestigia muito o nosso grupo da endocrinologia. Muito obrigado. Com certeza. Tchau, Clayton. Foi um Tá. prazer mesmo. Igualmente, igualmente.